Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Dr. Igor Alves, fundador da IAS Advocacia. Nesse momento estamos realizando o nosso primeiro podcast e nesta oportunidade eu tenho a honra, tenho o prazer de entrevistar o Sargento Castro, essa figura esplendorosa, essa figura tão carinhosa aí que tem trazido aí tanta alegria para toda a sociedade civil e militar. Castro, seja muito bem-vindo. Ô, doutor, muito obrigado aí. Iniciando aí o podcast aí, cumprimentando o senhor aí e mandando um abraço a todos aí, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe o horário que o pessoal vai estar vendo aí, né? E, pessoal, tô aqui com o maior prazer aqui com o doutor, já fizemos um trabalho junto aí, é uma pessoa maravilhosa aí, uma pessoa que está com uns trabalhos aí, iniciando uns trabalhos muito bons e vamos aqui para tentar dar aquela alavancada aí no podcast, sendo o primeiro aí, eu tô com a honra de estrear o podcast do doutor, então vamos lá e vamos falar de polícia. Muito bacana, hoje a gente percebe no dia a dia que nós temos que ter humildade, né? Seguir as lendas e com certeza quando nós dedicamos tempo, atenção para realizar tudo que é necessário, né? Aprender com quem já caminhou por mais tempo do que a gente. Obviamente que nós vamos aprender muito na nossa vida e hoje, Castro, eu tô aqui, tive a oportunidade de assistir vários vídeos seus na internet, eu achei muito bacana a sua história e eu posso dizer que existe uma semelhança muito interessante entre nós, né? Eu vou te contar primeiro uma história, o escritório é IAS Advocacia, como consta aqui na TV, é um escritório especialista em concursos públicos, atuamos em todo o Brasil e desde então temos defendido diversos candidatos. Hoje a gente já chegou a um número de mais de 1.800 clientes, isso muito nos alegra, né? E essa história interessante, rapaz, é a seguinte: no ano de 2015, eu não tinha nenhuma pretensão que isso acontecesse, né? Que o escritório acontecesse, não houve nenhum planejamento estratégico, não houve nada que pudesse deixar estabelecido um planejamento para a criação do escritório. O que aconteceu? De maneira bem prática, acho que essa história poucas pessoas conhecem, eu acho que os amigos dos mais íntimos conhecem, Castro. E agora o público vai conhecer, né? Bom, eu vou contar para todos para que vocês entendam e saibam como que foi essa evolução. Eu cheguei por meados ali de junho de 2015 e todo mundo sabe que o ano do meio do ano para frente a gente começa a perceber as contas chegando e já começa a se preocupar, IPVA, seguro, preocupação de todo brasileiro, né? Para mim não foi diferente, todo ano também é assim, e assim fomos trabalhando, né? E aí eu conversei com a minha esposa, eu falei, olha, eu vou começar a mandar umas mensagens no Facebook, né? Hoje em dia o pessoal tá todo no Instagram, né? Eu sou da época do Facebook, do Orkut, né? E tava lá. Somos essa época. E tava lá mandando mensagem. Trabalhava durante o dia num escritório de advocacia, saía do escritório de advocacia, tinha uma coisa que eu tinha uma raiva, né? Que se eu tivesse um amigo policial sargento, certamente ele me ajudaria, apoiaria. O escritório tinha 3 advogados, o sênior, depois tinha o pleno e o júnior. Eu era o júnior, né? O recruta. O recruta. O que acontecia? O sênior, ele era malhadão e ele só ia embora depois das 8. Determinado dia, Castro, eu fui querer sair 6 horas da tarde. Rapaz. Eu ouvi de longe assim, onde você tá indo? Beleza, nessa situação, o que foi apresentado, né? Eu tinha que todo dia sair depois do horário. Ou melhor, depois dele. Nossa! Né? O meu expediente era o meu chefe. O horário era ele. Era ele. Se ele saísse 9, eu saía 9. Se ele saísse 10 e assim por diante.
morava em Parelheiros. E o escritório era onde? E o escritório era na Paulista. Porra, mas do lado. Pô. Né? Do então lado. eu gastava, para quem é de outro estado, né? Ou até de outro município, eu gastava pelo menos 2 horas e meia para chegar em casa. Chegava em casa por volta de 10, 10 e meia. E aí vinha o esforço. Eu mandava todo dia 50 mensagens. Oi, eu sou o Dr. Igor Alves, fundador da IAS Advocacia, escritório especialista em concursos públicos. O meu primeiro retorno foi em setembro de 2015, com 3 contratos fechados. Isso que quase 3 meses depois. Mais de 3 meses, e aí eu já falava para você, pelo menos, bem assim raso, mais de 200, 250 mensagens enviadas. O meu propósito era pagar o IPVA e o seguro do Uno. Né? Tinha um Uno 2 portas, azul, maldito aquele carro quebrou de tudo que é tipo. Né? E aí uma coisa interessante. Mas a gente tem que passar por essas coisas na vida que é pra gente depois dar valor. Claro, claro. Hoje eu não quero passar isso nunca mais, né? O senhor não quer passar nem perto do Fiat 2 portas. Uno, não, que até me dá alergia. E aí uma coisa que foi muito motivador foi a primeira investigação social que saiu no dia 10 de novembro de 2015. Aquele dia eu falo que foi a mudança da minha vida. Foi o dia que, dentro das minhas condições, eu dormi pobre e acordei rico. Oh, que maravilha, hein? Né? Eu tinha, na noite anterior, 0 contratos. E no outro dia? E 3 horas da manhã, um candidato chamado Carlos Alberto. Hoje, meu amigo, Carlinhos, meu irmão, obrigado por todo o empenho e dedicação. Eu sou muito grato. Sempre que a gente está junto, eu agradeço a você. E, poxa, tô feliz pra caramba. Esse momento aqui que chegamos também nesse podcast, eu tenho certeza que você tá aqui com a gente, né? E, cara, fechamos 36 contratos aí sim. em 7 horas. Maravilha, hein? E foi loucura, cara. Porque eu não podia pedir a conta do emprego ainda, né? Ainda tava lá. Pensando, será que vai dar certo? Bom, terminei o ano com 50 processos e no carnaval a coordenadora do escritório chegou para mim e falou assim, olha, você vai ter que escolher entre os seus processos ou o escritório. Cara, foi o final de semana mais maluco da minha vida, né? Eu me dediquei muito a pensar a respeito. Fui pra igreja pra caramba, acredito em Deus. Fui pra igreja que nem um louco pra buscar uma orientação também espiritual. E a direção foi que a gente deveria continuar e seguir, né? Sabe a decisão, sabe a decisão. Até aqui é a minha história. Agora eu queria ouvir a sua, cara. Porque pelo que eu entendi e percebi, não teve planejamento nenhum. Nada, 0. Planejamento para polícia é sempre 0. Uhum. A gente sempre assim, inicia do 0, né? E eu trabalho, eu não tenho ninguém na minha família que é polícia. Ninguém. Para dizer assim, ele puxou o pai, queria seguir a carreira do pai, do tio. Ninguém. 0 pessoas. E por isso que eu acredito muito assim em dom, sabe? Da pessoa, de Deus chegar para você, não, você vai fazer isso. E jogar no seu colo. Jogar no seu colo e falar. Apesar que ele só joga no colo, né? Você que tem que. O resto é você que vai desenrolar. Mas ele dá o norte para você. E eu trabalhava no. Castro, olha pra câmera. Fala isso de novo, que tem candidato que é folgado pra caramba. Quer que Deus vem lá, faz você viu, eu nem tava pensando nisso e o senhor tá pensando. Então eu vou repetir aqui de novo. Deus, ele dá pra você o norte.
Ele vai jogar no seu colo ali e falar assim, tá aqui, cara. Agora você que tem que desenrolar. Você que tem que correr atrás, você que tem que se esforçar. Porque, mano, aí fica fácil demais, né? É que nem Deus protege a gente, mas a gente tem que ajudar Deus. Então, se Deus te dá um colete à prova de bala, usa o colete, pô. Né? Ele tá te dando aquilo ali que é pra te proteger. Ele não vai vir aqui e entrar na frente do tiro. Pode ser até que aconteça, né? Eu não vi ainda, né? Bacana. O meu acho que já desviou alguns, né? Mas é isso daí. Então eu trabalhava com meu pai era comerciante, tinha um mercadinho, trabalhava com ele na adolescência. Aí quando eu fiz 18 anos, eu fui trabalhar no banco. Fui trabalhar no banco, só que eu me sentia, assim, sempre me sentia um leão dentro da jaula. Sabe? Lugar fechado, escritório, não é pra mim. Não é pra mim. Eu me sentia assim. Eu dei sorte, ó. Eu entrei no banco, um amigo meu, Reinaldo. Um abraço, Reinaldo. Reinaldo me apresentou no banco. Foi lá, ele era caixa, me apresentou. Vou te arrumar um emprego lá no banco. Aí eu entrei como escriturário no banco. Aí nesse tempo ficavam um chefe de seção e um escriturário. Então eu entrei para trabalhar com uma pessoa que já era chefe de seção, a Chiquinha. O apelido dela era Chiquinha, a Francisca, o nome dela a gente chamava de Chiquinha. Aí fui trabalhar com ela. E aí a gente fazia cobrança. Então tinha várias empresas que a gente fazia cobrança. E tinha 5 meses de banco, ela falou para mim, eu vou sair fora do banco. Uma das empresas que vai me contratar, eu vou sair. Você não quer ficar no meu lugar? Aí eu falei, Francisco, Chiquinha, eu sou muito novo de banco, eles não vão querer me efetivar como chefe de seção. Tenho 5 meses de banco. Ela falou, não, mas eu vou levar pro gerente lá e vou falar que você desempenha bem e você tem condições. Aí falou com o gerente me chamou, falou, e aí, você tá capacitado para... Eu falei, não, tô. Falei, então vamos fazer um teste com você de 2 meses. Aí colocou um escriturário para mim e eu fiquei trabalhando de escriturário, sem promoção, mas na função de chefe. 2 meses, antes de 2 meses ele veio, me efetivou tudo. E lá no Bradesco, que é até um fato engraçado. Lá no Bradesco, eu falei, o banco era o Bradesco. Lá no Bradesco a gente tinha um crachá. E assim, quem era escriturário, o fundo era azul. E quem era chefe, o fundo era vermelho. Então, às vezes, eu descia para almoçar com meu amigo que me apresentou, né? E eu, 6 meses de banco, não tinha nem 7 meses de banco. Aí eu desci para almoçar com ele e falou, você pegou o crachá de alguém aí. Falei, não, é meu. Falei, mas você é chefe? Eu falei, eu fui pro... Aí eu era o chefe dele. Então, desde sempre você já gostou desse negócio de distintivo. Já. Isso já era um presságio. Aí, essa foi a história do banco. Aí um dia, como eu desempenhava, fazia cobrança, ele falou assim, entrou outro gerente e falou assim, ó, você vai ficar rodando nas agências para fazer curso, né, de cobrança. E eu não queria. Eu falei, não quero não. Chama outra pessoa. Ele falou, não, você não tá entendendo. Eu tô falando que é você. Aí eu falei, não, você não tá entendendo também. Eu tô falando que eu não quero fazer isso. Eu quero ficar aqui na agência. Aí falou, então você tem 2 escolhas. Foi que nem a escolha do senhor lá. Ou os processos ou o escritório. Ele falou, ou você vai fazer isso daqui, ou eu vou te mandar embora. E como eu já tava ali de saco cheio, eu falei, onde é que eu assino? Aí eu pensei que ele tava trucando. Eu falei, vou trucar também, né? Eu falei, onde é que eu assino? Ele bateu. Aí ele bateu, foi aqui. Assina aqui. Eu falei, pô, aí já não podia mais voltar atrás, né? Fui mandado embora. Beleza. Aí saí e falei assim, cheguei em casa e falei pra minha mãe, eu vou entrar na polícia. Aí minha mãe falou assim, oxi, minha mãe é baiana, né? Oxi, você tá ficando doido? Eu falei, eu vou, mãe. Vou fazer lá uns testes lá, eu vi um amigo meu lá. Vou fazer. Aí fiz o teste, rapaz, foi assim, ó. Você vê como eu falo pro senhor. Deus joga no colo, você tem que... Prova, psicológico, exame médico, foi tudo certinho. Tudo transcorreu tudo certinho. Aí em 1987, em 12 de junho de 1987, eu comecei a fazer a faculdade de polícia em Pirituba. Faculdade de polícia, não era nem escolinha, era faculdade. Comecei a fazer a escolinha lá, que na época a gente chamava de escolinha, e nesse tempo a gente não era... Hoje em dia é soldado-aluno. Então, quer dizer, o cara entra e ele já é polícia, só que ele é aluno. No meu tempo, a gente era bolsista, então a gente entrava como aluno-soldado. Então, depois que fizesse a escola, aí a gente ia ser efetivado como soldado. Aí fiquei como aluno-soldado, moro na Zona Leste, e tinha que ir para Pirituba,
pegava o trenzão até a Luz, da Luz descia na Vila Clarice. Quem fez Pirituba sabe disso daí. Vila Clarice, a estação, descia e caminhava uns 2, 3 quilômetros a pé. Para quem tá sem referência geográfica, é o fim do mundo de São Paulo. Né? Hoje ainda é longe, mas na época parecia ser muito mais. Muito mais, porque o transporte era... Vamos dizer, hoje o transporte é ruim. Aquele tempo era precário o transporte. Era trem, metrô, era assim, poucas linhas, né? E aí, fui lá. Fiz a escola, tudo, e fui destacado para o 2º Batalhão, onde eu tive o prazer de trabalhar no 2 de Ouro, né? Que, para quem é de São Paulo conhece, é um batalhão centenário, um batalhão que tem um nome muito grande, é muito pesada o emblema do 2º Batalhão. Fui lá trabalhar, fiquei 15 anos no 2º Batalhão. Aí em 2002 eu fiz escola de sargento, em 99 fiz de cabo, 2002 sargento, porque aí o pessoal fala, mas você ficou... Eu fiquei 12 anos como soldado. Por quê? Você não estudava? Você era burro? Não. Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que comprar minha casa. Correto. Então era bico, eu falo para os caras que eu só não fiz bico de prostituto. Porque não... Perfeito. Olha, vamos trazer uma orientação jurídica, né? Que a prostituição não é um crime. Não é. Então, se caso queira... Pagasse bem, não tem problema. Mas eu fiz bico de tudo. Forró, era escolta. Trabalhei muito tempo de escolta da Souza Cruz, o tempo que a Souza Cruz entregava de Kombi. Então eu fiz tudo. Aí quando eu comprei minha casa, eu falei... Aí um dia um amigo meu, o sargento Emanuel, um abraço, Emanuel, que tinha como um mentor. O senhor falou daquele amigo do senhor lá. Correto. O Emanuel, ele é um cara que eu me espelhava muito nele. Ele falou, Castro, tá na hora já, né? E você ser cabo, né, mano? Falou, competência você tem, que eu te conheço. Eu falei, não, a hora que eu quiser eu passo. Ele falou, não é assim. Eu falei, vamos fazer uma aposta? Então vamos, apostamos R$100 na época. Primeiro concurso que teve eu passei. Ganhei os R$100 dele. Aí passei para cabo. Aí eu falei, agora eu passei para cabo, vou passar para sargento, né? Aí, nesse tempo tinha um interstício, né? Para quem não sabe, o interstício, ele é assim, você tinha que ter 2 anos na função de cabo para poder prestar para sargento. Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia, soldado pode prestar para sargento. Na minha época não podia, né? Então eu tinha que ter o interstício de 2 anos. Então eu fiquei no interstício 2 anos. Quando deu abril de 2001, deu o interstício. Aí quando eu esperei abrir a próxima escola de sargento em 2002, passei, graças a Deus. Fiz a escola e fui trabalhar na Moca. Aí o restante da minha carreira foi na Moca. Eu trabalhei em 2 batalhões só na minha carreira inteira. Foi o 2º Batalhão, Zona Leste ali na Penha, né? Uhum. Onde é o CPM 4, e trabalhei na Moca. Excelente. Castro, ouvindo aí toda a sua história, é interessante essa evolução do setor privado, depois a mudança, o pensamento, né? Porque não basta só você optar, a sua saída foi empurrada. Foi. Não te queremos mais porque você não se subordinou àqueles... não queria fazer aquilo. Não era agradável, né? O que é interessante observar? Dentro dessa trajetória, enquanto eu estava vindo para cá, eu vim pensando, né? O que eu pergunto para o Castro? E uma das principais curiosidades, existe uma passagem bíblica muito interessante que fala o seguinte... que nós devemos saber entrar e sair. De qualquer lugar. De qualquer lugar. Qualquer lugar. Você teve uma experiência muito longa em 2 unidades. 2 unidades. E quando isso acontece na experiência policial, muitas das vezes aquele que está nos assistindo, que está chegando agora, ele está com aquela ânsia do herói. Eu vou ser o herói, eu vou ser o policial, eu vou acontecer. E muitas das vezes, qual que é a questão que envolve, ao meu ver? O policial, ele sai formado, ele faz o básico, ele faz o específico, e quando tudo isso acontece, vem a escolha para o local onde ele vai realizar ali os seus serviços.
Exatamente. A pergunta que não quer calar, Castro. Manda. Como que é entrar e sair no meio do povo como policial militar? Doutor, na polícia a gente tem um jargão que diz assim, você tem que chegar como um gatinho e sair como um leão. Correto. Isso é um jargão da PM que a gente usa muito. Por quê? O contrário é ruim. Você chegar como um leão e sair como um gatinho não é legal. E a polícia, eu já falei em outros podcasts, a polícia ela é vista pela população como aquela salvaguarda. Tanto é que a população fala, a polícia chegou. Então ela tem na cabeça que a polícia chegou para resolver. Então o policial, hoje em dia, eu tô explanando aqui sobre a minha época, sobre o meu tempo. Como eu via, eu vejo a polícia hoje, ela, assim, muitas vezes não me representa. Eu vou falar do meu tempo, do que eu achava. Não se esqueça, Castro, que você está junto com um advogado e perante a Constituição Federal existe um negócio chamado liberdade de expressão. Então que você exerça a livre manifestação do seu pensamento para que exista clareza, né? E obviamente que os embates que tivermos nós estaremos aqui. Exatamente. Obrigado, doutor. Então, aí a gente tinha isso daí. Eu falava que a polícia ela tinha que chegar. Porque quem precisa da polícia, todo mundo, todos nós precisamos da polícia. Total. Mas a polícia ela é muito atuante na área mais pobre. Na área mais pobre, ela é muito atuante. Muito atuante. Então, os caras têm uma briga de vizinho, estão ali a ponto de se matar. O que eles vão chamar? 190. 190. É 190. Então, a gente chegava lá e muitas vezes a gente tinha que chegar e ser agressivo, ser incisivo, ser firme. Porque se você não fosse assim, você não ia resolver. Não iria resolver. Então, às vezes, a pessoa fala, o policial falou alto, mas tinha que ser assim. E a gente resolvia, era assim, chegava, já descia da viatura e já, o que está acontecendo aqui? E já separa o povo, você cala a boca, ele vai falar. Depois que ele falar, eu vou te ouvir. Então, quer dizer, isso daí se você vê, meu Deus do céu, é uma violência, mas tem que ser assim. Eu não diria nem como violência, viu, Castro? Se você observar, né, a nossa própria bandeira diz lá ordem e progresso. E quem que estabelece a ordem e o progresso diante do caos? É a polícia. É a polícia. Eu sempre digo que a polícia é a última barreira entre o bem e o mal. Por isso que eu acho que a população... Você vê, um país de primeiro mundo, você vai nos Estados Unidos, na França, qualquer país que eles respeitam muito a polícia. Muito. Por quê? Porque sabe que a polícia é a última barreira. Não tem... Se você está ali na sua casa, de madrugada, o cara está forçando o seu portão, você vai chamar quem? O Batman? O Super-Homem? Mesmo com a ineficiência que a polícia tem, ineficiência eu não vou dizer, a falta de recursos que a polícia tem, como é que eu vou dizer? Às vezes vontade a gente tem de resolver tudo, mas só que às vezes a gente não pode. Falta viatura. Isso eu não estou aqui falando de governo, eu não vim aqui falar de política, não vim falar de governo, não vim falar mal de governo, mas falta polícia, falta efetivo, falta viatura, falta equipamento, falta salário, entendeu? E muitas vezes o cara se desmotiva. Outra coisa que eu vou falar aqui para quem estiver ouvindo a gente, que aqui é um papo de polícia, não pense que você vai entrar na polícia para ficar rico. Se você pensa que você vai ficar rico, escolhe outra profissão. Não vai ficar rico. Você vai ter um emprego maravilhoso, você vai, como eu disse, é um dom divino, você vai ajudar muitas pessoas, você vai ver coisas boas, você vai ver coisas ruins, você vai aprender demais, é uma escola maravilhosa. Eu falo para todo mundo, o cara que trabalhou 30 anos na polícia igual eu trabalhei, um civil, que ele vai viver a vida dele normalmente, ele teria que viver 5 vidas para chegar no patamar que eu cheguei. E olha, eu vou falar no nível de experiências, né? Eu acredito que nem essas 5 vidas, né? Porque a intensidade que o policial militar ele coloca ali no seu dia a dia é tamanha, né? Muito. A gente observa hoje o estado de São Paulo
é o estado em que a polícia militar, podemos falar que as polícias possuem o maior respeito e admiração por aqueles que observam de fora para dentro, mas que infelizmente em alguns aspectos ainda caminham atrás de outras instituições de outros estados. Exatamente. Né? Fiz a minha pós-graduação em Direito Militar e nessa pós-graduação tive a oportunidade de conversar com colegas de outros estados, né, que faziam aquela pós-graduação e um deles era do Distrito Federal. Você percebia... é uma outra polícia. Tudo que era dito, ele trazia uma réplica, né? Falando, não, temos tal situação, uma diferença, X, Y, Z, a remuneração, como que funciona para os soldados, para os oficiais e as questões que assim trazem, né? Eu queria fazer um pequeno adendo, né? Antes que a minha equipe me mate, e eu quero agradecer, antes de mais nada, toda a minha equipe de marketing, que tem feito um trabalho fantástico. Sou imensamente agradecido. Matheus Alvarenga, que tem feito um trabalho esplendoroso. Tiaguinho, que tem arrebentado aí nas suas produções. O Breninho, nosso pequeno e grande garoto, que tem feito também um trabalho secreto, né? E fantástico. E eu gostaria de trazer para vocês o seguinte: dia 10 de maio, nós teremos a reprovação na investigação social. A investigação social é uma etapa muito importante na vida do candidato. Muitos acreditam que é uma etapa qualquer, mas não é. Tenha consciência que ao chegar nessa etapa, vamos torcer para que tudo dê certo e você seja aprovado e comemorarmos pela sua aprovação. Mas caso a reprova aconteça, não desista dos seus sonhos, porque temos confirmado por meio dos nossos processos que é possível reverter muitas das reprovações. Tá certo? Castro, uma coisa interessante, né? Eu tenho até uma dificuldade, muitas das vezes, peço desculpa, né? Todo policial utiliza muito a expressão senhor. Muito. Para tudo, isso né? Faz parte, isso faz Senão, parte. Chicote faz parte. Sim, senhor, a gente tem um outro jargão na PM que a gente fala, sim, senhor, não, senhor, e bumbo no pé direito. O que eu percebo? O que eu percebo, Castro? Isso é um cuidado para a minha geração, para a geração mais nova que a minha. Exatamente. Tá querendo prestar o concurso? Começa a se policiar. Exatamente. Começa a chamar o papai e a mamãe de sim senhor, sim senhora. A vovó, as pessoas mais velhas de sim senhor, sim senhora. Chega no dia da avaliação psicológica e fala você. Vai dar uma complicada. Se chamar de mano, então já... Já não, aí é o... Aí é o nível mais baixo, né? Aí já termina ali. Já termina ali já. Uma coisa hoje que eu tenho observado num livro, hoje eu procuro o meu lazer, né? Uma das coisas que eu gosto bastante, Castro, é a leitura. Né? Me dedico, chega às vezes final de semana, o que você está fazendo? Pô, não vou ter visita, não vou ter nada, o que eu vou fazer? Vou ler, pega um livrinho e tal. E eu estava lendo um livro chamado A Única Coisa, um livro muito bacana, interessante, e ele busca gerar uma pergunta, correto? Então agora a gente já contou histórias, alguns pontos, vamos contar outras muito provavelmente. Vamos sim. Mas agora vamos fazer perguntas. Pode fazer, doutor. Certo? Mas agora eu quero inverter, você faz. Eu faço pro senhor? Vamos fazer, pô. Não, assim, eu conheço o senhor há pouco tempo, né? Correto. A gente se conhece há pouco tempo, mas pelo pouco tempo que eu conheço o senhor, a gente tem muito isso daí também na polícia, isso daí, da gente falar que do santo bater. Bacana. A gente tem muito isso daí. O pessoal, eu não tô falando aqui de religião, não tô... Isso daí é mais um jargão da PM. Falou, mano, meu santo bateu com aquele sargento ali. É um sargento gente boa, entendeu? É um sargento legal.
Porque a função de sargento, ela é... Para quem não sabe, na verdade, eu sou subtenente da PM, né? Eu sou subtenente da PM, mas eu sou subtenente apenas por parte da aposentadoria, por causa de salário. Hoje eu estou na reserva, então eu era sargento, aí quando a gente tem direito a uma promoção, e quando eu fui à reserva, eu era primeiro sargento, fui a subtenente. Mas como todo mundo me conhece como sargento, eu tive um desempenho de 13 anos como sargento, então o pessoal fala, não, me conhece mais como sargento. Então, fazendo isso daí, eu vou fazer essa pergunta para o senhor. O senhor está hoje com o escritório de advocacia. O senhor... É lógico que todo mundo faz alguma coisa visando a parte monetária, porque o capitalismo é que move o mundo, né? A gente tem que pagar nossas contas, aí tem PVA, imposto, tudo. Mas o senhor, qual a sensação do senhor quando o senhor ganha um processo, quando um cara foi reprovado e ele chega e fala assim, doutor, vim aqui agradecer o senhor porque o senhor entrou com ação e eu reverti a minha situação. Castro, eu poderia te responder de diversas formas, né? De forma profissional, a consolidação da nossa profissão. É você falar assim, olha, o meu argumento foi o vencedor. Né? O advogado em si, ele procura ser técnico e ele procura não ser muito emotivo. Isso é o que a doutrina diz. Os que os livros dizem. Mas eu não sou a doutrina, né? E, embora goste dos livros, o que eu percebo hoje é a seguinte. Eu faço todo o processo que eu ganho, eu faço uma conta matemática. Hoje, se vocês tiverem oportunidade de fazer a conta da seguinte forma. O escritório tem 377 candidatos contados na data de ontem que foram empossados pelos serviços da IAS Advocacia. A conta matemática que eu faço eu multiplico isso por 5. E isso significa a quantidade de pessoas que aquele candidato tem dentro da sua casa. Então, hoje, são 1.500 pessoas que são beneficiadas pelos serviços da IAS Advocacia. Cara, todo dia eu peço para que se renovem as possibilidades de defender mais candidatos, mas todos os dias, quando eu tenho oportunidade de agradecer, eu falo que estou muito satisfeito. Legal. A verdade é falar um palavrão. Né? Eu tenho certeza que o senhor fala que eu estou indo embora dentro do carro. Muito satisfeito de falar, poxa, é bacana. Legal. E eu falo assim, cara, tem processo que você olha e você fala, meu, o cara tá certo. E você vê a possibilidade de reverter. O cara tá certo. E você fala, meu, que vacilo. E aí você vai recorrendo. Tem município, o estado nem tanto, mas às vezes tem município que é meio pentelho. Ele perde e ele recorre por um recurso que não é cabível. A lei chama de protelatório, ou seja, sabe quando você fica fazendo uma coisa que não dá mais para fazer? É birra. A gente já vê que você vai recorrendo, e a parte da hora do negócio é quando coloca o ponto final. Já não tem mais ali para onde... Cara, isso... É bom demais, né? Eu vou falar.
É igual dar uma trepada, entendeu? Ganhar o processo é isso aí. Você ganhou o processo. Agora sim. Nesse Agora sentido. extravasou. Pô, Agora nesse sentido. Se eu não falasse isso... não ia ficar completo. Minha esposa que me perdoe, mas é o que eu falo pros meus Não, clientes, mas cara. Poxa... Então, é isso que eu falo. Porque o senhor faz uma coisa que o senhor ama, Total. que o senhor gosta. É que nem a polícia. A polícia vai de contra isso aí. Eu costumo dizer assim, Castro. Se vocês verem, eu não sou o cara fortão, de brigar, não sou, velho. Mas se você chegar pra mim com um problema jurídico, meu irmão... Aí você se transforma, o senhor se Aí transforma. nós vamos até aquele lugar lá, né? Pra lutar pelo direito das pessoas. Porque, cara, a satisfação do advogado é a vitória. O homem, como ser, ele tem que vibrar pela vitória, velho. Esse negócio de você ficar, vai dar merda, não vai acontecer, pô, tá errado. Pessimista, não. Começa a ter um pensamento direcionado, pô, vou alcançar, vai dar certo. Exatamente. Eu sempre na minha vida, eu sempre fui um otimista. Jamais o senhor vai me ver cabisbaixo, jamais, não fico. Esse dia eu até fiz um stories, a minha falou, falei, acabei de acordar, pá, falei alguma coisa lá, aí uma pessoa falou, nossa, você já acorda rindo? Puxa, mas você quer alegria maior na vida da gente do que acordar? Do que olhar para os seus filhos, olhar para os seus netos, olhar para sua esposa, olhar para sua casa? É bom demais, então a gente tem que sempre estar feliz. Uma coisa, isso daqui deu errado, não, mas eu vou reverter, eu vou brigar, eu vou pra cima, eu vou resolver. Então eu penso que tem que ser assim, sempre, em tudo na vida da gente nós temos que ser assim. Excelente. Cássio, quando eu tava vindo no carro, eu posso dizer uma coisa engraçada, né? Eu fiz um podcast no carro, porque eu vim falando, eu falo sozinho, né? Eu também. E se eu tô no carro sozinho, eu venho falando, e trazendo os argumentos, e... eu falei, o que eu pergunto pro Castro, né? E é uma pergunta que, na verdade, depois você pode fazer a réplica para mim, que eu também tenho a resposta. Não, demorou, tá? Vamos lá. Na sua vida hoje, qual foi a oportunidade, aquela oportunidade que passou na sua vida, que você deixou de tomar por um terceiro? Você foi consultar alguém, foi falar com alguém, ou não tem? Doutor, eu não me lembro. Porque eu sou assim, eu levo a vida muito... É difícil, eu posso tirar uma informação com o senhor, tirar uma dúvida com o senhor, para balizar o que eu vou fazer. Correto. Entendeu? Mas jamais faz isso daqui, isso daqui vai ser bom para você. Eu analiso tudo. É que não uma pessoa... Se o senhor chegar para mim e falar assim, fulano de tal não vale nada, ele não presta. Eu vou pegar aquela informação e eu vou guardar para mim. Não vou tratar aquela pessoa mal jamais. Porque eu penso assim, se ela não presta para o senhor, de repente ela presta para mim. Entendeu? Mas eu deixo aquilo ali, né? Aquela carta na manga. Já fico meio que tipo com o pé atrás. Eu vou tratar a pessoa bem. Então é assim, que eu lembre, assim, não lembro nenhuma coisa, alguma atitude que eu poderia ter tomado que por uma opinião de terceiros eu tenha mudado. Eu tinha sempre assim, quando eu era sargento, de ouvir muita equipe, né? Eu sempre fui um cara que eu sempre ouvi muito. Então, por exemplo, a gente tá numa equipe lá, mesmo que seja eu e meu parceiro, só dois, uma equipe de 2, ou equipe de 4, que era no tático, ou quando eu tava na moto, né? Eu sempre ouvia muito o subordinado ali, né? Dava algum problema, eu falei, e aí, meu, o que nós vamos fazer? Eu tô pensando em fazer isso. Não, chefe, isso daí é legal. Vamos fazer assim. Ou se não, chefe, se o senhor fizer assim, não vai dar legal. Não é melhor o senhor fazer assim, mas direcionado para esse lado? Entendeu? Então, geralmente eu ouvia as pessoas para embasar a minha decisão. Mas já nunca assim, de mudar a decisão, de mudar radicalmente. Entendeu? Sempre tive assim, a minha... Esse cuidado, né? Esse cuidado. De eu ter certeza do que eu vou fazer, mas, né? Orientação, cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. Para ninguém. Entendeu? Então eu penso assim. Bacana. A minha história é a seguinte, né?
E o senhor? Agora é a réplica. A réplica. E o senhor? Já teve alguma coisa que se arrependeu? Já, poxa! Total, velho. Penso nisso todo dia. Vou contar pra vocês, né? Hoje uma coisa bem interessante, cara, dentro do dia a dia meu, né? Ô, Igor, o que tu gosta, velho? Isso é outra pergunta. A próxima. Tá? Beleza. O que você vibra? O que você vibra? O que é aquilo que você, no seu dia a dia, você gosta de fazer? Eu falei que gosto da leitura. Acho que é uma coisa muito gratificante, legal. Mas eu gosto muito de carro. Gosto muito de dirigir. E um determinado dia, estava à noite em casa. Entrei num grupo de pessoas que andam de carro, no autódromo. E eu mandei uma mensagem. Procura alguém que tenha um diplomata 89, placa preta, à venda. Eu imaginei que aquilo nunca ia acontecer. Nunca ia tão aparecer. rápido. Porque era algo muito específico, ano, placa preta e tal. Não demorou 10 minutos. Já apareceu a Um resposta. cara de nome Rodrigo, tenho contato dele até hoje. Ele mandou a mensagem: olha, sou de tal lugar, daqui da capital. Tem o diplomata que você quer. Puta, endoidei. Eu já tinha um carro antigo. Você falou, é ele. Aí eu fui pro fórum, não falei nada com ninguém. Na moita, pá, tudo quietinho. Fui pro fórum, cheguei lá. Cara, aquele dia eu fiquei encantado. Castro. Modelo, na época era 2019, bem no início, antes da, sei lá, janeiro ali de 2019. Quando eu olhei o carro, cara, 100%. Era do jeito que o senhor queria. Hoje em dia, você coloca a placa preta, você encontra um detalhezinho, uma coisinha aqui, outra ali, né? Porque esse não tinha nada. Hoje em dia tem os gatos para colocar a placa preta, né? Tem, infelizmente. Aí, esse carro tava imaculado, Impecável. estofado, antena, pneu. Eu falei, meu, é isso. Na época, 55 mil reais. Tinha o dinheiro. Falei, ó, cara, tá tudo certo. Amanhã eu venho buscar o carro. Entrei no carro, né? Aquele carinha me azucrinou. E liguei para um cara que era da minha confiança. Ele falou, meu, não mexe em dinheiro agora que não tá no momento. Eu quero que você que tá assistindo, tô compartilhando com você, porque é uma dor minha, isolada há muito tempo. Coloca aí na internet esse carro, placa preta, e você vai ver hoje que subiu para 100 mil, 120 mil reais. Daí para mais. Então, essa é a minha perda de oportunidade, né? Então eu costumo falar daqui para frente, além de você consultar um advogado para suas decisões, que é importante. Importante, isso é importante. Além de você ter a humildade de consultar o seu subordinado ou as pessoas que estão ao seu redor. Não deixa de fazer as suas ideias, cara, porque a sua vida vai passar e vai faltar muita... Talvez você não realize, né? Eu penso assim, eu sempre digo, é melhor você se arrepender pelo que você fez do que pelo que você não fez. Quando você não faz, dói mais. Tipo assim, ó, o senhor, pô, devia ter comprado aquele carro. Não comprou. Então hoje a dor... Agora, se o senhor tivesse comprado e tivesse... sei lá, desvalorizada a grana, ó, se a grana tivesse... Não seria tão dolorido como esse... Como foi isso? Ficar pensando. Exatamente. Entendeu? Mas foi uma coisa interessante. Eu sou assim, a minha mulher até... Eu chego com eu fui comprar uma moto, uma estradeira, né? Eu sempre tive moto naked, motos, aquelas... motos de corrida, né? De corrida, tudo. Aí um dia eu falei assim, cansei de ficar trocando tiro com vagabundo que quer roubar minha moto. Cansei. Falei, não quero mais. Aí eu falei, vou comprar uma moto custom. Aí fui. A custom é aquelas estradeiras. As Harley, né? Tipo Harley, né? Só que eu não gosto da Harley, por causa que é manutenção, por causa que eu acho que ela tem muito nome para pouca moto.
Eu sei que os harleiros querem Vamos arrumar treta agora, hein? Agora vai arrumar treta. Agora o pau vai O comer. pessoal da Harley Davidson, esse cara é louco. Mas é uma opinião minha. Vambora. Aí eu consultei o pessoal. Aí o pessoal, não, HD, Harley Davidson, cara. Harley Davidson. Eu falei pros caras, mas eu não curto, cara. Não curto. Aí um dia um amigo, eu tava no motoclube, ele falou assim, você já viu a Vulcan 650 da Kawasaki? Eu falei, não tinha visto. Eu falei, não vi nenhuma ainda. Aí andava na rua procurando, não vi. Falei, vou na concessionária, né? Aí na Paz de Barros, na concessionária da Kawasaki, fui lá. Doutor, sabe quando você entra num lugar? Quando o senhor viu a esposa do senhor? Foi amor à primeira vista? Primeira vista. Foi a moto. Quando eu entrei assim, que eu olhei, eu falei, não, é essa. Falei pro cara, é essa. E eu tava com o dinheiro que eu tinha vendido a minha, né? Tava procurando uma. Aí eu falei, amigo. Aí ele falou assim, então, não vai ser essa. Porque não tem. Essa daqui já tá vendida. Não tinha. Não tinha. A Kawasaki não tinha para pronta entrega. Tinha que entrar numa fila, tudo. E eu apaixonei na moto. Falei, não, quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu vou ter que comprar essa moto. Aí fui, entrei nas redes sociais lá, naquela Web Motors, né? Entrei lá. Apareceu um cara com uma 300 quilômetros. 300 quilômetros. Eu não acreditei. Eu acabei de consultar. Apareceu ela. Aí eu peguei e já liguei na hora. A menina falou, nossa, acabei de colocar o anúncio. E eu falei, eu acabei de ver. Onde que é? Ela falou, aqui no Ibirapuera. Aí eu falei assim, bom, vou ir dar uma olhada. Fui lá, olhei a moto, fizemos tudo certinho. Já fui com meu filho, já fui com outra moto minha, com meu filho. Vamos lá que eu já vou trazer a moto. Deu tudo certo e vim embora com a moto. Então aí, tudo isso falando, quando eu cheguei em casa, minha mulher falou, de quem que é essa moto? Eu falei, minha. Nossa, você comprou? Eu falei, comprei. Ela só sabia das coisas que eu fazia quando eu chegava em casa. Eu já fiz uma loucura dessa também. Para quem conhece, né, no processo, vou te contar uma parte que ela é muito interessante. O processo tem primeira e segunda instância. Na segunda instância e nos tribunais superiores, existe a possibilidade do advogado fazer a sustentação oral. O que é a sustentação oral para que você possa entender? É o momento que o advogado vai defender tudo que está escrito falando. E eu estava subindo a Washington Luiz travada e não tinha para onde sair, 100% parado. Aí eu falei, você quer saber? Eu vou descer pela QPC e descendo pela QPC eu vou cortando até chegar na parte ali do aeroporto, tal, tudo certinho. Cara, tô passando numa rua, eu vejo um Gol Copa 1994, roda orbital, aro 18, rebaixado, assim, eu gosto, viu, gente? Eu gosto dessas coisas, né? Então, se tiver, mandem para mim, eu vou ficar muito feliz. Vai receber, com certeza vai receber. Aí eu entrei, falei com... Aquele dia foi bacana, hein, cara? Aquele dia foi confiança. Entrei... Mas tava numa agência? Num lava rápido, encostado no cantinho, mas assim. Mas tava com placa de vento? Nada. Eu entrei, cheguei e falei, de terno, assim, eu falei, quem que é o dono desse carro? Aí apareceu um cara bem baixinho. A gente virou amigo também, o Erivelta. E aí ele falou, sou eu, mano. Eu falei, eu queria dar uma volta no carro. Ele falou, pegou a chave tá aqui. Eu tava com a chave do carro que eu tava, deixei o carro lá. E fui, dei uma volta na QPC. Perdão. Dei a volta na QPC. Os familiares dele falaram, você perdeu o carro. Já era, nunca mais vai voltar. Eu voltei, falei pro cara, eu falei, tô indo pro fórum, você me espera na volta que eu vou comprar o carro. E ele falou, mas eu não tô vendendo. E quanto você me cobra, né? Ele falou, mano, eu quero X. Eu falei, não, demorou, eu vou comprar o carro. É meu.
Cara, cheguei em casa. Foi eu um estagiário. Nilton, um beijo. Cara, quando eu cheguei em casa, eu cheguei com 2 carros. Minha esposa olhava assim e ela ficou desacreditada. O que aconteceu? Né? Do nada. Do nada, né? E eu falo que isso faz com que a vida seja mais interessante também, essa né, é cara? uma das mágicas da vida. Eu costumo falar isso daí. Isso é uma coisa mágica da vida. Você olhar assim e falar, não... E aquela satisfação pessoal, né? Você fala, pô, vou comprar aquilo ali, aquilo... que nem o senhor falou do Opala, né? É uma satisfação pessoal. Eu acho que a pessoa, quando ela tem eu sempre falo, eu tenho uma coisa muito forte que eu falo, eu sempre digo pro pessoal que pergunta pra mim, meu, como é que é? Vou entrar na polícia. Eu vou entrar, eu vou... Falou, vai e vença, cara. Eu acho essa frase, essas 2 palavras fantástica. Né? Vai e vença. Porque não é só você ir, você tem que ir e vencer. Você tem que ir, dar o seu melhor e vencer. Tá atento, né, cara? Isso, tá atento, ter uma boa assessoria, igual a IAS aí, dá uma assessoria maravilhosa para os candidatos. Os candidatos que estiverem interessados em ter uma assessoria, é o doutor aqui, a IAS é uma assessoria fantástica. Eu tive o prazer de conhecer o doutor aí num projeto, numa parceria que nós fizemos aí. E eu vou falar para você, eu sinto que a assessoria é maravilhosa. Bacana. E isso vem para quê? Para ajudar. É aquilo que eu falei, Deus ele dá o direcionamento e a pessoa tem que procurar os meios de cumprir aquilo ali, a meta dela. Eu vou falar sobre 2 pontos, né, que acho que são interessantes. Um sobre isso que o senhor falou agora, eu agradeço o elogio e eu agradeço os inúmeros elogios que recebemos dos candidatos e candidatas que são clientes, que estão nos processos ativos, que já estiveram nos processos baixados. A nossa preocupação sempre é realizar, Castro, um trabalho de excelência para cada candidato. Eu sempre costumo dizer para todo candidato e que me pergunta, né? Ou para as pessoas de modo geral, eu tenho muito interesse de que exista volume de processos. Se tiver 100 processos, é bom? É ótimo. Mas, se você tiver 100 processos, mas você não tiver uma boa organização, você não tiver essencial. Uma qualidade, um atendimento, eu acho que isso é ruim. Então, eu falo que aos poucos a gente tem trabalhado. Só no primeiro trimestre do ano de 2023, nós lançamos diversas formas e também incluímos no escritório 3 sistemas novos, assim, de altíssima tecnologia. Eu posso dizer que esses sistemas somados seriam equivalentes a pelo menos 3 a 4 pessoas trabalhando, né? Então isso nos ajuda a maximizar, trazer mais qualidade, e conforme eu tenho informações mais metrificadas, dados, eu consigo gerar mais qualidade aos processos, e quando necessário a gente aumenta a equipe, quando necessário a gente vai fazendo os ajustes, né? Isso é o primeiro ponto que eu queria te agradecer, e sendo sincero, o segundo eu esqueci. Pô, mas isso é normal. Excelente. Isso é uma coisa mais normal do mundo. Mas daqui a pouco vai voltar. Daqui a pouco vai voltar. Lembrei. Vai, voltou. Eu gostaria que você falasse pra gente da história da resistência, cara. O que aconteceu, como é que foi? Conta pra galera aí. Qual delas? Bacana esse leque. Não. Qual que você considera aquela mais incisiva? Aquela que você falou assim, aquele dia foi... Eu marquei na pedrinha, assim, sabe? Então, eu sempre digo que eu não sou matador de podcast. Porque tem muito cara aí que é matador de podcast, cara que faz, acontece. Eu, assim, vou falar uma coisa pessoal para o senhor. Eu não tenho prazer das ocorrências que eu tive. Não tenho prazer.
Porque as pessoas podem pensar, o policial mata com prazer. Não, não. A gente mata para se defender. A gente mata para se defender. A gente, se tem um resultado morte, a maioria, 100% das vezes, quem provocou foi a outra pessoa. Porque se ela se entregar, ela vai presa, vamos algemar e ela vai presa. A partir do momento que ela tenta contra a minha vida ou contra a vida de terceiros, aí o policial é obrigado a agir. E a diferença hoje clássica entre o bandido e o policial é o treinamento. Treinamento. E se você treinou para salvar a sua vida... Então, o senhor falou uma coisa aí que eu gostaria de comentar. Muitas vezes, eu já vi muitos especialistas de segurança que nunca sentaram numa viatura. Nunca sentaram numa viatura, no banco da viatura. Nunca. Isso se dizem especialistas em segurança. E eu já vi muitos falar, nossa, mas o polícia matou, na ocorrência matou 5 ladrão e nenhum polícia foi morto? Mas aí, ótimo, para mim, maravilhoso. Mas aí cai aonde o senhor acabou de falar. O vagabundo, o ladrão, ele atira, ele não tem nenhum tipo de responsabilidade em atirar. Se vai acertar uma criança, se vai acertar uma pessoa, para ele, o policial não. O policial ele tem treinamento para ele ir atirar na direção do agressor, sempre. E a gente tem aquele treinamento de atirar e certeiro. A gente tem um treinamento. Tem um treinamento ali, a gente, para quem não sabe, a gente faz treinamento com um alvo que está com um refém, você tem que, alvo que aparece, você está num stand de tiro, tem aquelas simulações, de repente o alvo aparece do nada e você tem que discernir ali, ó, se o alvo está segurando um refém, aí você tem que decidir se você vai atirar, se você não vai atirar, se você vai recuar, tudo isso a gente treina, é um treinamento, porque o treinamento ele é essencial, até quando você está na reserva, que é o meu caso. Eu falo que eu treino em casa, sacar arma. Eu falo para todo mundo que até no banheiro, para ir no banheiro cagar, eu vou armado. Excelente. Se o cara meter a porta no banheiro e falar, vou pegar esse cara cagando, vai derreter, eu vou derreter ele, entendeu? Então, não tenha dúvida. E assim, e às vezes a pessoa tem esse mal entendido. A polícia é violento, a polícia mata. A gente chega o cara chega a evoluir a morte se ele der causa aquilo ali. Tem muitas ocorrências. Eu já tive ocorrência de estar 3 indivíduos, um reagir, morrer e os outros 2 ir presos. Várias ocorrências assim. Então, quer dizer, se a gente fosse matador de aluguel, a gente mataria todo mundo. O esquadrão do extermínio. Né? A gente ia exterminar todo mundo. Não. Você se entregou? Opa, perdi, pôs a mão na cabeça, deitou no chão. É creque, que a gente fala, é algema, né? Uhum. Creque, DP. Agora, para, o cara vira e atira, aí milagre não vale, né? Aí... E assim, eu tive algumas ocorrências, né, que resultou em morte, né? E uma que foi emblemática, foi uma que o ladrão morreu dentro da igreja, da Vila Formosa, né? Ele trocou tiro com a gente dentro da igreja, nós alvejamos ele, e nesse dia teve até um fato curioso. Porque quando você está nesse entrever, numa ocorrência dessa, você imagina a descarga de adrenalina que você sofre, que o policial sofre. É uma descarga, assim, descomunal. Por exemplo, eu vou dizer que ali se ombreia como você pular de saltar de paraquedas. Que é uma descarga. E não tem essa, o cara fala assim, não, eu troquei tiro com um ladrão. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Mentira. Isso é a maior mentira que existe. Você trocou tiro com um ladrão, ali naquele momento que você tá naquela descarga de adrenalina, você tá de boa. Vamos socorrer. Acabou. Quando baixa a adrenalina, sua mão vira se der um pandeiro, você arrebenta no pandeiro. Porque você é um ser humano. Você é ser humano, você tem medo. A gente não pensa que a gente não tem medo, a gente vai entrar, não. Tem cara que fala, não, eu entrei. Não, mentira. A gente tem medo. E o medo é salutar. O medo, ele te livra de muitas coisas. O medo, ele faz você pensar, ele faz te refletir. O medo faz você usar o treinamento que você tem. Porque a gente não é porra louca. De entrar, meteu. Se o cara tá dentro de uma casa, tá homiziado dentro de uma casa, a gente vai fatiando pra dentro de uma casa.
A gente não mete o pé na porta e entra que nem um louco, não. Não, a gente vai fatiando, né? Aqui, limpo. Vai ali, limpo. Aqui, a gente vai fatiando. Até chegar no alvo. Chegou lá, o cara... Ele ainda tem esse tempo para pensar. Se a gente chegar lá, ele se rendeu, o Homogêneo vai levar pro DP. Chegou lá, atirou contra a equipe, infelizmente, a gente vai repelir uma injusta agressão, né? E aí tem as excludentes de criminalidade, que o senhor já conhece todas, né? Que a gente usa muito é a legítima defesa, né? Que é vamos dizer assim, o carro-chefe das excludentes que a gente usa. Então, essa daí a gente estava acompanhando um carro roubado, um carro vítima de roubo, e tinha 2 meliantes nesse carro com uma vítima. A vítima estava no carro. Uhum. E deparou com a viatura do comando, do tenente. Aí o tenente começou a acompanhar. Aí nesse dia eu estava no tático. Aí nós fomos no apoio, porque o tático ele faz o apoio às viaturas da área, né? Nós fomos no apoio. E aí, esses caras, a viatura acompanhando, e nós... Ali, a viatura o carro roubado na frente, a viatura do comando atrás e mais 2 equipes de tático atrás. Tipo um comboio mesmo. Uhum. Né? A gente espera alguém errar. A gente não pode também ficar efetuando disparo no carro, porque tem vítima no carro. Você fazer um disparo embarcado é muito difícil. É um disparo muito problemático, porque tem um balanço da viatura, tem, né? Então é um tiro que não vai ser preciso. Então a gente não faz tiro desse tipo aí. Já fazia no tempo do 38, fazia. Hoje em dia não, com o treinamento que a gente não faz. Então ali você vai acompanhar e vai esperar o ladrão errar. Vai esperar errar. Nós não vamos errar. Nós estamos ali. E outra, se um errar, tem mais 3 atrás. Ali, né? Tem mais 3 atrás. E nessa o vagabundo bateu. Entrou numa curva, se perdeu, bateu no poste. O ladrão que estava dirigindo ficou preso na ferragem. O volante prendeu ele. A vítima que estava no banco do passageiro bateu a cabeça no para-brisa, sangrou. E o vagabundo que estava atrás abriu a porta e correu. E era uma rua paralela à igreja. A igreja Vila Formosa. É uma rua que sai do lado da igreja. Esse ladrão correu e entrou dentro da igreja. Entrou dentro da igreja e a viatura do tenente que estava acompanhando, a outra equipe foi no carro, né? Já prendeu o cara e correu a minha equipe e o tenente para dentro da igreja. Quando o tenente entrou dentro da igreja, o cara efetuou um disparo no tenente. O tenente recuou, ele estava com a pistola, ele tinha deixado a arma longa, no caso a FAMAI, né? Que a gente usa, é tipo uma metralhadora. Aí ele deixou na viatura e eu desci, desembarquei com a metralhadora. E aí ele efetuou o disparo no tenente, o tenente voltou. Aí eu falei, chefe, deixa que eu entro que eu tô com arma longa. A precisão é muito maior, né? E ela já estava na rajada, né? Falei, já deixei na rajada porque... Aí eu entrei. Quando eu entrei na igreja, o ladrão subiu e efetuou o disparo na minha direção. Quando ele efetuou o disparo, eu dei uma rajada de metralhadora. Quando eu dei uma rajada de metralhadora, ele caiu, baleado. E aí onde vem a parte, assim, vamos dizer... A parte feliz da situação, né? Porque nós não estamos para julgar. Não. É interessante nós destacarmos do ponto de vista jurídico que o policial não é o juiz. Não, nunca. O policial, ele exerce o estrito dever legal. Estrito cumprimento do dever legal, é isso aí. Vou realizar as minhas atividades. Exatamente. As atividades do policial, diferente de você que está aí do outro lado, digitando no seu computador, ou atendendo o seu telefone, fazendo a arte do seu trabalho, o policial ele tem essa obrigação. Dentro da obrigação, foi cumprido a determinação. Aí, os procedimentos posteriores a esse, quais são? Lavratura do boletim de ocorrência, inquérito. Vai correr um inquérito, isso daí é normal. Processo. Tudo isso daí a gente vai responder. Porque, às vezes a pessoa tem... o polícia matou, ficou por isso mesmo. Não. A gente vai responder um processo, vai correr um processo, o Ministério Público vai apreciar, vai analisar se foram usadas as excludentes de ilicitude. Tudo isso vai ser visto. E muito bem visto.
Não pense vocês aí que a justiça passa a mão na cabeça do polícia. Não passa, não. Não passa. Se você fez certo, maravilha. Joia. Se você fez errado, você vai pagar. É interessante observarmos, né? É sempre importante, eu costumo sempre dizer, é importante trazer todo o devido respeito à autoridade judiciária. O juiz, a figura do juiz, que faz toda a análise do processo e é responsável pelo julgamento. Tive um professor responsável por uma das auditorias de direito militar e dentro das suas formas de julgamento, muitas das vezes se observa uma rigidez na aplicação dos julgados, né? Ou seja, é interessante entender que para os leigos, inclusive existe um presídio que gera a possibilidade do cumprimento da pena desses policiais. Exatamente. Né? Então, Castro, eu fico muito feliz de saber que você está aqui, que teve toda a sua carreira, toda a sua trajetória, que passou por todas as adversidades, as alegrias, cumpriu com louvor os 30 anos. 30 anos. Hoje está fazendo uma nova jornada na sua vida. Eu acredito que toda essa transformação e essa mudança junto aos podcasts, às suas opiniões, a gente tem notado um amadurecimento, as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que te escutam aprendem muito, crescem muito. Exatamente. E eu te agradeço muito por essa oportunidade de te entrevistar como o primeiro podcast da IAS Advocacia. Eu que agradeço. Certo? Sou muito grato por isso. Vou continuar torcendo para que todas as suas conquistas sejam esplendorosas, que você aumente os seus objetivos. E uma coisa que os candidatos, as candidatas nunca podem esquecer. Eu já tô com fome. Deixa eu ver aqui. Isso é imprescindível, hein? Bom, foi uma satisfação muito grande, Castro. Ô, doutor, eu que agradeço. Eu acredito que a gente trouxe todos os pontos necessários e eu tenho certeza que quem está nos assistindo teve a oportunidade de ver um cara fantástico e que em breve a gente possa voltar aqui. Não, estou sempre à disposição do senhor. Na hora que o senhor precisar, a gente vem aqui conversar, a gente vem pôr o papo em dia, a gente vem expor algumas dúvidas que alguns candidatos ou candidatas têm. Legal. Porque muita gente tem uma visão distorcida da polícia. Total. Entendeu? Tem uma visão distorcida. E eu vejo muitos dos meus seguidores, eles falando para mim, pô, cara, você trouxe uma outra visão da polícia. Você trouxe uma visão mais humana, uma visão mais cômica. Entendeu? Porque o policial militar, ele é um ser humano. Ele é um ser humano, ele sente dor, ele sente frio, ele sente tudo ele sente. Então, às vezes, a pessoa tinha uma impressão distorcida da polícia. Então, para o pessoal e para os candidatos aí, é uma profissão maravilhosa. É uma profissão... E a pessoa que ela faz o que ela gosta, que ela trabalha no que ela gosta, não existe coisa melhor no mundo de você sair e falar, eu vou pro meu trabalho, contente, feliz. E outro diferencial da polícia também é o fato de você ajudar as pessoas, sabe? Eu sempre tive isso daí na minha vida, que a nossa passagem aqui, a gente tem que fazer o máximo possível para ajudar as pessoas. É lógico que vai ter pessoas que vai se aproveitar de você, se você for ajudar, isso daí faz parte do ser humano também. Então eu tenho isso daí. Deus me deu esse dom, Deus me deu essa... E eu tô... Quem sabe ele tá me levando para outra área onde eu posso ajudar as pessoas também. E eu vou te fazer um desafio. Vamos lá. E eu vou te fazer uma aposta. Demorou. Valendo R$1.000. Aí, pô. Quero ver você se formar em direito e vir trabalhar comigo. Aí o senhor me quebrou na emenda, hein? Posso mandar meu irmão? Não. Meu irmão já tá formado. Não, assim, eu acho o direito, eu acho um negócio
esplêndido. Eu vejo assim como, sabe? Porque que nem você falou, essa parte, principalmente essa parte aí que você falou que defende as pessoas, da parte da verbalizar, vocal, quando você vai fazer, explanar. Eu acho legal, assisto o filme assim, eu vejo os advogados em ação, acho legal, muito legal isso daí, muito bom. E eu vejo que o senhor faz isso daí com muito amor, com muita vontade, com muita alegria. Isso eu acho maravilhoso na pessoa, quando ela exerce a profissão dela com esplendor, com alegria, com amor, que igual o senhor exerce. Você está de parabéns. Tamo junto. Bom, vamos agradecer o pessoal. Pessoal, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever. Agora eu troquei as câmeras. Não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever. Passar esse vídeo para todos os seus amigos que você conhece. Se ele faz ou não concurso público, esse vídeo é muito top, ficou maravilhoso. Sargento Castro arrebentou. Eu fiz o meu melhor para que você tenha o melhor conteúdo. E a IAS Advocacia e o Sargento Castro, como essas duas instituições, só querem que tudo aconteça da melhor maneira possível. E estamos junto nessa. Um forte abraço. Um beijo para as meninas. Um abraço para os meninos. E até mais. Tchau, tchau.